Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 6/8, uma terça-feira, e vamos aí para nossa atualização, beleza? Lembrando, tá? Quem aí quer se inscrever, inscreve-se aqui embaixo para não perder nenhuma atualização. E a maneira que vocês conseguem ajudar o meu trabalho é deixando o like, tá? Então, se gostou do trabalho, se gosta das análises, o jeito, né, que vocês conseguem me ajudar é deixando o like aqui, que o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você não gostou, o dislike é bem-vindo também e justo, né? Dito isso, vamos direto para o gráfico. Ibovespa na tela. E assim, pessoal, ainda sigo acreditando, né, como a gente comentou ontem no fechamento, assim, cara, confesso que o Ibovespa ele até me surpreendeu, tá? Por conta do estresse mundial que teve ontem, no sentido de bastante volatilidade, a nossa bolsa acabou reagindo bem. Por quê? Apesar da forte queda no início do dia, a nossa bolsa conseguiu voltar e fechar próximo da abertura. Eu comentei isso ontem, que era um sinal bem positivo, que inclusive ela veio aqui, bateu nos dois pontos de suporte que a gente havia imaginado, né, que seria entre o 125 ao 124. Inclusive ela quase veio aqui no 122.700, trabalhando aqui com região de FIBO, né? Então a gente viu que conseguiu absorver bem a parte da queda de ontem. Hoje é um fechamento que, apesar da barra não ser uma barra bonita, é uma barra com volume comprador acima da média, então colaborando com um viés mais positivo, dado o contexto geral mundialmente aí das bolsas e da volatilidade das ações também, tá? Então, para cima, acredito ainda na movimentação para cima, dado o contexto de ontem e hoje vem dessa absorção de compra no Ibovespa. Para cima, né, para romper mesmo e acionar um pivô de uma tendência bonita de alta, só acima dos 129.600, tá? O que não pode é ela perder força e voltar a negociar aqui para baixo, né? Se perder o fundo deixado aqui, começa a ficar mais feio e volta para o meio desse balaio de gado dentro de um canalzinho de baixa aqui, ok? Mas por enquanto me surpreendeu aí positivamente, tá? Por outro lado, a gente tem o dólar que segue ainda o processo de correção, mas dentro de uma tendência de alta no curto prazo, né? Pode estar se corrigindo até a média móvel de 9, média móvel de 20, quem sabe até a LTA no 5.540, mas para cima segue resistência principal no 5.950, que seria dólar a 5,95. Beleza? Dito isso, partindo para as bolsas lá fora, S&P segue o processo de correção, né? Muita volatilidade lá fora. Hoje ainda segue um processo de correção normal, testando antigo ponto de suporte agora como resistência. As médias aqui também se afastou bastante do preço, média móvel de 200 aqui embaixo, então começa a chegar numa região de armadilha, onde quando o preço ele fica preso entre zonas de resistência e de suporte, muito próximas uma da outra, e as médias, né? Então o preço ele fica funilado entre as médias, ok? Para baixo suporte lá nos 4.950 por S&P 500, que agora passa a trabalhar numa tendência de baixa no curto prazo, tá? Com topos e fundos aqui descendentes. Inclusive a gente conseguiu mapear bem essa movimentação de baixa do S&P. Dow Jones 0,70 de alta, mas também voltou para o meio do balaio de gato. Tem zona de suporte lá embaixo nos 38 mil pontos, nada demais. O índice da Nasdaq também, possibilidade só de pullback, tá? Médias aqui se afastou bastante do preço. Testando antigo ponto de suporte agora como resistência e o suporte abaixo, lá nos 15.247, tá? Também o índice da Nasdaq já passa a trabalhar numa tendência de baixa no curto prazo. Petróleo, também a gente conseguiu mapear bem, fazendo o processo aqui de correção lateral em. Ia falar lateral em topo, mas lateral aqui em fundo, zona de suporte. Se afastou também da média, né? Mas viés aí mais negativo, tá? Perdendo essa zona de suporte dos 77 dólares. Próxima zona relevante de suporte. Eita. Só lá embaixo no 74, tá? Mas pode fazer um repique até a média ou ficar aqui lateral, né? Por enquanto ainda segue aí bem fraco. DXY também conseguimos cravar bem, né? Tá lá trabalhando na zona de suporte do 102, só que se afastou bastante da média. Pode ficar aqui lateralizando em cima dessa zona de suporte ou fazer um repique até a média, tá? Abaixo do 102 tem outra zona de suporte lá no 101.
O Nikkei, pessoal, outra coisa, tá? Esses últimos dias a gente estava vendo, aproveitando a volatilidade e dando uma olhada nos outros índices. Vocês gostariam que eu fizesse análise também do Nikkei, que é a bolsa do Japão, DAX, que é a bolsa da Alemanha, o Hang Seng, bolsa de Hong Kong? Passo também por essas bolsas? Me digam aí o que vocês acham. Até porque é uma troca aqui justa. Né? Então, se vocês acharem interessante e gostarem de ver essas análises também, eu acabo trazendo aqui para vocês sem problema nenhum. Então tem o Nikkei aqui se recuperando também, quebrou a zona de suporte com alta volatilidade, né? Outra zona de suporte importante só lá nos 30.534, mas já fica um viés mais negativo. O DAX também está bem feio, caiu bastante, tá? Já perdeu média móvel de 200 também aqui, sinalizando bastante fraqueza. A gente está trabalhando aqui com um ombro, cabeça a ombro numa região de topo. Se fosse pegar para projetar tecnicamente esse movimento para baixo, então seria entre esse topo ao rompimento desse fundo. Opa. E aí, olha lá, o dito e feito, né? Cravou o primeiro alvo lá embaixo. Deixa eu só trocar essa cor aqui. Né? Cravou o primeiro alvo lá de 100%, ó, do ombro cabeça ombro nos 17 mil pontos. Próximo alvo projetado na região dos 16.500 pontos, tá? Bonito movimento, né? Na questão técnica. Hang Seng mais uma queda de 1,5, também está bem fraco. Deixa eu só ver que essas linhas aqui são antigas. Próxima zona de suporte importante de fato, só aqui embaixo, olha. Nos 16 mil pontos, tá? Tendência de baixa já no curto prazo, a gente vê trabalhando aqui com topos e fundos descendentes, bolsas mundiais aí no viés mais negativo, tá? Imoex, que é bolsa da Rússia, uma queda hoje de, na verdade, 0,07 positivo, né? Mas também trabalhando dentro de um contexto de baixa no curto prazo, perdeu zona de suporte importante nos 3 mil pontos. Próxima zona de suporte importante, lá embaixo nos 2.700 agora, tá? Ouro. Ouro segue tendência de alta também no curto prazo, curto e médio prazo, né? Trabalhando num processo de acumulação em topo, mas dentro de uma tendência de alta, tá? Precisa romper agora os 2.490 para acionar um novo pivô aí de alta, o ouro, tá? Mas está bem interessante. O gás fazendo um repique, mas também segue dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, próxima zona de suporte lá no 1,65. A prata também bem fraca, se aproximando da zona de suporte que a gente mapeou nos 26 dólares, né? Bitcoin, uma leve recuperada no dia de hoje. A gente conseguiu cravar aqui a zona de suporte também. Fez uma forte movimentação de baixa. Abaixo dos 51.300, próxima à zona de suporte, onde a gente já tem marcado aqui também, olha, é a região dos 43 mil dólares, tá? O Ether, que é o Ethereum, também perdeu uma zona de suporte importante dessa acumulação. A gente cravou o suporte lá embaixo nos 2.200. Abaixo disso, próxima zona de suporte 1.950, tá? Mas agora o mais provável, não é que certeza, ele ficar batendo cabeça entre o 2.200, essa região dos 2.800 aqui, tá? Dito isso, e partindo para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram no dia de hoje. Primeiro, Natura. Por enquanto ainda não vejo nada para ser feito, tá, pessoal? Precisa romper aqui, olha, a região dos 15,80, que é uma LTB, para gerar uma expectativa mais positiva. Seria imaginar nessa quebra de estrutura. Ele rompe essa LTB e faz um pivô aqui acima. E tem todo esse espaço aqui para trabalhar uma possível posição. Agora não vejo nada interessante. Bradesco ainda segue subindo em linha reta, que não tem nada para fazer, tá? Tem que esperar corrigir. Vamos 3, que a gente tinha comentado a possibilidade de compra aqui, né? Olha, quem tentou foi estopado. Ele rompeu a máxima, acionou compra e na barra seguinte ele vem e fecha abaixo do fundo. Então aqui seria um stop, tá? Stop esse que seria um stop aí de 8,5%, mas lembrando que quando eu comentei tem a questão de ser a operação ajustada, tá? Então seria um stop normal. A operação ajustada é quando, né, dependendo do tamanho do stop, ao invés de você entrar com uma mão cheia, uma mão normal que você entra em outra operação, você entra com 50% da mão. PCAR 3 também caindo bastante, né? Não vejo nada, uma queda hoje de 7%.
E agora, análise a pedido de vocês. Lembrando que se você quiser ver análise de alguma ação, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para amanhã, beleza? Começando aqui por TASA 4, não vejo nada, tá? A gente comentou de venda aqui em cima, olha. O papel já andou, tá numa zona de suporte, ainda segue aqui com cenário baixista, perdendo aqui a mínima da barra de ontem, 10,91, aciona mais uma venda, tá? Só não é uma venda que eu faria porque já tem uma zona de suporte aqui, então não ficaria de fora, tá? Não faria nada. Quem vendeu aqui em cima se deu bem, agora não vejo nada. E quem está comprado por algum motivo, o stop é a mínima aí de ontem nos 10,90. Dexco 3, não vejo nada para fazer algo para compra, só rompendo lá o 7,46, 7,50, tá? Que seria romper aí essa LTB, também média móvel de 200. Por enquanto tá aí no meio do balaio de gato. Não vejo nada. Cebave no curto prazo ainda segue perdendo um pouco de força, né? Mas tá em cima de uma zona aqui de LTA interessante. Tem essa zona de suporte aqui, olha. Inclusive, melhor contexto do que a LTA, né? Faz mais sentido isso aqui, ó. A zona de suporte bem importante que é essa região aqui dos 4,60, né? Mas tá uma briga aí. Vamos ver se consegue segurar aqui, né? Qual foi o outro? BBSE3 eu acho um ativo bem interessante, só precisa romper a região dos 35,50, mas é um ativo que olhando pelo semanal, tá com uma ótima cara compradora, tá? Semanal e mensal, inclusive teve rompimento de topo histórico, olha. Então eu vejo aí boa oportunidade no papel. O alvo mais curto, R$ 38. Depois 42,24. O alvo mais longo, que é desse pivô aqui do mensal, primeiro alvo de 100% em 43,62. Tá no diário não tem nada claro de entrada, seria mais pelo semanal agora. Tá bem bonito o papel. Inclusive o que me chamou a atenção no papel foi que o ABV dele já foi embora faz tempo, né? Olha. O ABV rompeu, tem até aqui marcado. O ABV rompeu a acumulação aqui, olha. Quando no preço ele veio romper pela primeira vez aqui, ó. Só que no ABV ele já rompeu bem antes, né? Então isso aqui me chamou bastante atenção. Mas ainda não andou, mas tem bastante volume comprador, né? Um ponto bem interessante. SAPRE 11 a gente comentou também, precisaria romper aqui, olha, os 27,52 com stop aqui para baixo dos 26,50. Quem pegou já está se dando bem aí com 4%. Né? O alvo principal é a região dos 29,70. Tá uma boa movimentação alinhado com as médias de curto prazo, então tá bem interessante o diário, o semanal também, olha, um papel muito interessante. Tá? Aqui a gente passou vários racionais, né, educacional aqui durante toda essa alta, em vários vídeos nossos aqui. A gente comentou aqui embaixo, depois comentou aqui em cima, comentou aqui de novo, olha, aqui, agora aqui de novo, né? Então o papel trabalhou numa tendência de alta bem técnica e bem bonita, tá? O alvo é lá em cima nos 29,70. DIR 3, aqui já está mais complicado, tá? No diário não vejo nada, no semanal pode ser correção para média, olha. Então que ainda segue dentro de uma tendência de alta. Ele pode estar corrigindo essa última movimentação de alta. Tá? Então, por enquanto, não vejo nada. Se fechar a semana por aqui assim, sem virar a 9 para baixo, é aquele trade de correção, né? Se afastou da média, o primeiro trade, o primeiro candle, o barra, que fecha na média, ou próximo à média, sem que ela vire, se é uma tendência de alta, sem que ela vire para baixo, se é uma tendência de baixa, sem que a média vire para cima. No candle que testa a média móvel de 9, é o candle base, né? No dia seguinte, se for candle diário, ou na semana seguinte, se for candle semanal, gráfico semanal, no rompimento da máxima é uma compra, stop na mínima, né? Mas aqui eu tô olhando gráfico semanal, tá? Que o ativo ele pode vir corrigir até aqui também, eu não acharia nada fora do normal, olha. Todo esse antigo ponto de resistência, junto com média móvel de 20 no semanal, inclusive seria até uma correção bem mais interessante para a região dos 25,13, tá? E no diário não vejo nada não. Vamos dar mais uma olhada aqui em alguns ativos, já que sobrou um tempinho. Ó, Rio 3 que eu comentei no vídeo de domingo. Olha lá que bonito. Acionou bandeira, a gente tinha comentado aqui. Ó, quem pegou não foi estopado, tá dentro do trade. O papel chegou a puxar quase 5%. Ele chegou a acionar o pivô, mas não confirmou, olha. Ele precisa romper e fechar acima dos 23,60, tá? Mas tá com uma cara que vai romper. Tem bastante fluxo comprador dentro de Rio 3.
Olhando o semanal aqui também, olha, bastante força compradora, tá? Só vale atenção porque de fato está em cima de um ponto de resistência também bem importante, né? Média móvel de 200 ali para cima. Mas ainda acho que está bem interessante, sim. Vamos dar uma olhada aqui no ABV. O ABV ainda não rompeu. Acho que lojas Renner. Também não vejo nada por enquanto. VBBR3 está interessante. Já está trabalhando acima do pivô dos 23,77. O stop está lá embaixo nos 22,30. O alvo lá para a região dos 25. Multi 3 interessante também, olha lá. Olha, pelo semanal tá coisa linda. Multi 3, setor imobiliário. Coisa linda, linda, linda. E com esse fechamento de hoje, assim, cara, no rompimento da máxima e stop na mínima, não seria das maiores loucuras, não, tá? Bastante volume comprador, em cima da média móvel de 9. É um tipo de operação que eu daria até um pouco mais de espaço, colocaria o stop na mínima da barra anterior, de 6,80, para tentar carregar o papel aí pelo semanal. Quem sabe voltar a testar aqui, olha. Pelo menos esse topo anterior, o que já dá um upside aí de 12%, tá? Então o setor imobiliário dando as caras. IGTI 11 também, tá? É um ativo que eu acho interessante pelo semanal, olha lá, corrigindo em cima de uma zona de suporte de um canal de alta. Tá? Então pode ser a formação de um fundo ascendente aqui, olha. Seria fundo, movimentação de alta, possível formação de fundo ascendente, imaginando isso aqui. Tá? Então acho bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Principalmente a entrada pelo semanal aqui, que eu acho que está mais claro, né? A leitura. RDOR a gente tinha comentado também. Alos 3 também está interessante, tá? Acima dos 22,60 eu acho um bonito ativo, tá? Rompendo uma congestão dentro de uma tendência principal de alta. Então, acima dos 22,50 eu vejo a possibilidade do ativo, quem sabe revisitar o topo anterior aqui da estrutura, lá em 25,50, que tem um upside de 13%. Tá? Então, eu acho bem interessante, acima da média móvel de 200 no semanal, próximo da 9 da 20, cara de querer romper isso aqui, tá? Cara de querer romper, olha, isso aqui é uma leve acumulação, cara de querer romper para cima, né? Tem bastante volume comprador aqui, olha. O ABV ainda não foi. Ó, no diário ele já rompeu, tá vendo? Ó, olha lá, no ABV ele já fez o pivô, tá vendo? No preço ainda não. Então tá bem interessante isso aqui, tá? Bem interessante mesmo. Vou até colocar um alarme aqui. Vamos ver mais alguma coisa. Essa aqui também pegou no contrapé, né? A gente tinha comentado de possível venda. Imaginando isso, né? Olha, a venda aqui, não. A venda aqui com stop aqui, ó. Ele veio, acionou a venda e voltou para estopar. São Martinho, que a gente comentou de venda, também foi embora. Ó. Quem pegou aqui em cima, onde a gente comentou, se deu bem, porque depois ela fez o gap, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, acho que é isso mesmo. São esses aí. Beleza, pessoal? Então espero poder ter ajudado vocês. Não esqueçam de deixar o comentário aqui embaixo e se gostou do conteúdo, o like para me ajudar. Beleza? É isso. Até a próxima, no caso amanhã.